Por que os gorilas são tão fortes? Os gorilas são os maiores primatas da Terra. Eles são categorizados em gorilas das montanhas e gorilas das planícies, sendo que os gorilas das montanhas são maiores e mais fortes que os gorilas das planícies. Esses primatas compartilham 98% de seu DNA com os seres humanos, e é por isso que possuem características muito semelhantes às dos humanos. Os gorilas não são apenas grandes, mas também são muito fortes. Os gorilas das montanhas vivem nas encostas das montanhas e atualmente são encontrados apenas em Uganda, Ruanda e na República Democrática do Congo. Eles são considerados uma das criaturas mais fascinantes da Terra, devido à sua natureza interessante. A força dos gorilas não pode ser comparada à de nenhum outro primata, e eles estão entre os 10 animais mais fortes do mundo. Comparando a força de um gorila macho adulto com a força de um ser humano, os gorilas são pelo menos 4 vezes mais fortes do que um homem. Eles são muito destrutivos e destemidos quando se envolvem em brigas, devido à sua força e tamanho. Um gorila macho adulto pode levantar o dobro do peso que um humano forte consegue levantar. Uma pergunta comum que surge na mente de muitas pessoas é: e se um homem forte entrasse em uma luta com um gorila? Quem venceria? O peso médio de um gorila é de 143 kg, mas pode chegar a 300 kg. O peso médio dos seres humanos é de 80 kg, e entre os seres humanos mais fortes está o lutador Cane, que pesa cerca de 147 kg. Os gorilas também têm peles e crânios mais espessos em comparação com os seres humanos, o que significa que os humanos precisariam de muita energia para causar danos a esses primatas. Seus braços são fortes e mais longos do que os dos seres humanos, então imagine um soco de um corpo mais espesso em um corpo mais macio. Se os gorilas usarem suas mordidas em uma luta, não há como um ser humano trocar essa mordida, porque a boca dos gorilas é maior. Eles têm mandíbulas muito mais poderosas e dentes afiados que podem facilmente penetrar na carne humana macia. Por último, mas não menos importante, os gorilas são animais selvagens e sua natureza selvagem não permitiria que eles lutassem como humanos. Eles lutam de forma selvagem, e isso pode levar a um fim muito perigoso da luta. Isso é visto até mesmo em suas próprias lutas entre machos adultos ou outros gorilas. Os gorilas das montanhas têm uma das melhores relações entre força e peso de qualquer mamífero vivo. Com essa força, os gorilas podem facilmente derrubar uma árvore de banana com as próprias mãos. Alguns até escaparam de gaiolas dobrando as barras de ferro. Quão forte é a mordida de um gorila? Bem, uma mordida desse gigante de um gorila e certamente você não gostaria de experimentar novamente. Quando imaginamos ser mordidos, animais como leões, crocodilos e tubarões estão entre aqueles que mais tememos. Essas são as criaturas que possuem bocas monstruosamente grandes e dentes afiados como navalhas. Com uma capacidade de mordida de 1.300 psi, o gorila das montanhas possui uma arma que pode ser mantida reservada para emergências. Em comparação, leões podem produzir apenas 650 psi, enquanto o tubarão-touro pode se esforçar para morder com 1.350 psi. Portanto, enquanto pensamos na força dos gorilas em termos do quanto eles podem levantar ou mover, esses gigantes da floresta tropical também possuem uma das mordidas mais fortes do planeta. Por que os gorilas são fortes? A notável força do gorila se deve a vários fatores, incluindo seu tamanho, forma e dieta. Os gorilas possuem uma estrutura física única e robusta. Os braços de um gorila são incrivelmente musculosos e um pouco mais longos que as pernas. Os gorilas são conhecidos por andar de 4 patas, assim como subir em árvores e balançar nos galhos. Ao fazer isso, seus braços recebem um enorme exercício diário. Mesmo com seu peso elevado, esses grandes primatas são capazes de escalar e balançar, demonstrando a incrível força de seus braços. Assim como acontece com a maioria dos animais e plantas, a dieta é o fator determinante para o nível de saúde, condicionamento físico e vigor. Alimentando-se de uma dieta abundante, porém sustentável, de plantas, vegetais, frutas e ocasionalmente pequenos insetos, o gorila das montanhas é um onívoro. Essa fome por alimentos não meatos permite que o gorila acesse suas fontes preferidas de alimentos ao redor de seu próprio ambiente. A necessidade de consumir mais de 20 kg de alimentos por dia exige a constante coleta e consumo de raízes, frutas, galhos e outras plantas.
Os gorilas possuem um trato digestivo mais longo do que os humanos, o que lhes permite extrair mais nutrientes das plantas do que nós. Os gorilas das montanhas podem absorver uma alta concentração de carbono. O carbono é a base fundamental da vida, já que todos os mamíferos são entidades à base de carbono. Obviamente, esse consumo em massa de carbono ajuda os gorilas a se tornarem extremamente fortes. Essa ingestão orgânica altamente nutritiva, com um baixo teor de gordura e alta energia, é o combustível para o enorme motor do gorila. Sim, o gorila é grande. Ele é forte e capaz de causar danos significativos àqueles que o merecem. No entanto, os gorilas são criaturas pacíficas e muitas vezes muito tímidas. Eles preferem passar uma tarde preguiçosa deitados em um galho de árvore robusto. Os gorilas das montanhas não iniciam brigas. Na verdade, eles fazem de tudo para evitá-las. Mas se ameaçados, possuem um tamanho e força gigantescos para terminar qualquer conflito de forma impiedosa. Existem também alguns casos em que gorilas em zoológicos mostraram sua força. Um gorila, entediado, começou a puxar vigas de aço do teto. Em um zoológico em Omaha, outro gorila começou a bater no vidro de proteção, eventualmente conseguindo quebrá-lo. Devemos lembrar que era vidro laminado, composto por duas ou mais camadas de vidro unidas por uma camada intermediária de PVB, polivinilbutirol. Essa camada mantém as folhas de vidro unidas caso se quebrem. Os gorilas são verdadeiramente incríveis em sua força e poder físico. Sua estrutura muscular, dieta saudável e estilo de vida ativo contribuem para sua força impressionante. No entanto, é importante respeitar essas magníficas criaturas e garantir sua preservação e proteção em seus habitats naturais.